Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando, né? Afinal de contas, a gente continua na pandemia, mas estou feliz de poder contar com vocês, de a gente estar próximos, de poder continuar dando aula para vocês, né? Alguns eu não conheço, mas gostaria até de um dia ter essa oportunidade. Queria dizer que vocês podem contar comigo, mesmo não me conhecendo, tá? Que vocês também têm os professores aí que estão auxiliando vocês, que estão mais pertinho, tá? Vocês podem contar com eles também. Todos estamos juntos aqui para poder ajudar vocês, fazer vocês se sentirem, mesmo que nesse semipresencial, acolhidos, né? Afinal de contas, a escola ela é um braço da nossa vida sempre. E o nosso papel sempre é acolher vocês mesmos, fazer vocês se sentirem aconchegados, abraçados, né? Nosso papel sempre vai ser esse. Bom, pessoal, até aqui a gente viu o capítulo 1 e o capítulo 2. E nós estudamos sobre figuras de linguagem, certo? A gente relembrou, na verdade, né? Creio aí que a maioria já deve ter visto em algum momento. Se não viu também, não tem problema, porque viu agora. E agora nós vamos fazer uma revisão, né? Separei alguns exercícios de fixação para que vocês pudessem aí revisar essa matéria, porque eu estou misturando aqui as figuras de linguagem do capítulo 1 com as figuras de linguagem do capítulo 2. Então, a gente vai ver todas elas agora, bastante coisa, né? Então, para a gente fixar bem isso na nossa cabeça, né? Vai ser matéria da nossa prova, mas não precisa desesperar, matéria fácil, tranquila, dá para aprender, a gente ainda tem tempo e tudo mais, né? Então, nosso primeiro exercício, ele vai falar assim, marque. Então, ele quer que a gente marque aí 1 para metonímia, 2 para perífrase e 3 para metáfora. Lembrando que a metonímia é aquela palavra em que ocorre uma substituição, havendo entre a palavra que foi substituída uma relação de sentido, né? Tem aí uma relação de sentido. A perífrase já é quando eu substituo uma palavra por uma outra maior, sendo que todo mundo sabe a quem ela está fazendo alusão ou ao que ela está fazendo alusão. Já a metáfora aí é uma espécie de comparação implícita que está sendo feita aí, né? Se compara, mas sem um elemento comparativo, sem uma conjunção ou uma locução conjuntiva aí. Bom, então olha o primeiro exemplo. Florianópolis em festa recebe Guga. Bom, não é Florianópolis que vai receber Guga, né? Quem vai receber Guga são as pessoas que estão em Florianópolis. Portanto, a gente tem um exemplo de metonímia. Então, aqui a gente vai ter o número 1, beleza? Então, por serem as pessoas, não é Florianópolis. É um caso de metonímia. As pessoas que estão em Florianópolis é que vão receber em festa o Guga. B. No fundo do mar dormem riquezas fantásticas. E aí, pessoal? As riquezas dormem? E aí? Hein? Essas riquezas, né? Elas residem no fundo do mar, né? Elas existem no fundo do mar. Então, é uma metáfora dizer que no fundo do mar dormem riquezas fantásticas, né? Uma comparação aí de maneira implícita. Depois, precisamos de braços para a lavoura. Então, é só pegar vários polvos, né? Tem muitos braços, não é isso? Não, né? Quando fala que precisa de braços, quer dizer que precisa de pessoas para trabalhar na lavoura. Então, logo, é uma metonímia aqui presente, né? Precisa de muitas pessoas. Usou essa palavra aqui no lugar de outra. Vamos homenagear o pai da aviação. Quem que é o pai da aviação? Santos Dumont. Todo mundo sabe que esse é o apelido do pai da aviação. Por isso, um exemplo de perífrase. Joguei fora a chave do meu coração, né? Então, a chave do meu coração aqui é uma
metáfora, no sentido que ninguém vai conseguir mais entrar no meu coração, estou amargurada, né? Então, logo, nossa sequência de gabarito vai ser 1, 3, 1, 2, 3. Belezinha? Muito fácil, né? Olha o exercício 2, pessoal. Leia o texto abaixo para responder a questão proposta. Advérbio. Com seu teor inesgotável de fluidez e de minério, torna-se o verbo alicerce, e casebre, e catedral, e fortim, e palácio. Acrisola o lirismo, e punciona a epopeia, e nela inocula a seiva duradoura que faz indefinida pelos séculos. Nossa, professora, que poema difícil. Mas, gente, para o que a gente quer saber aqui, o significado dessas palavras não é primordial, beleza? Percebam as alternativas. No texto, ocorre predominantemente, tem uma figura de linguagem aqui que vai prevalecer sobre todas as outras. O uso da figura de linguagem denominada. Vamos lá. Anáfora, porque tem a repetição de uma ou mais palavras no início de versos seguidos. Então, olha só. A gente tem repetição seguidos no início. Mas sem ser no início, a gente também tem repetição, ó. Peraí. Perceberam? Então não é anáfora, porque a repetição é sempre no começo. Então, já está errado. Assíndeto, a ausência da conjunção coordenativa, muito pelo contrário, tem uma presença da conjunção coordenativa, por isso não pode ser o assíndeto. Aliteração, repetição de um mesmo fonema para destacar determinado som. Então, eu não tenho repetição de um fonema consonantal aqui para destacar um som, né? Para dar aquele ritmo. Não vou ter. Assonância, uso do mesmo timbre vocálico em palavras distintas. Não tenho várias palavras aqui usando a mesma vogal para também dar o ritmo. E por último, polissíndeto, repetição constante de uma conjunção coordenativa entre orações ou termos coordenados entre si. Opa, o E aqui, ó, né? Ele é a conjunção coordenativa que está sendo repetida aqui, né? Várias vezes aqui entre os termos coordenados. Então, a minha resposta correta seria a letra E, já que ela é uma conjunção coordenada. Beleza, pessoal? Facinho, né? E o excesso de repetição, que não é no começo da frase, é um polissíndeto. Exercício 3. Assinale a frase na qual percebe-se a ocorrência de catacrese. Vamos lá, então, ó. Você é luz, a estrela e luar. Isso é uma música, hein? Conhecem essa música? E aí, a gente tem aqui catacrese? O que vocês acham? Não, né? Que não tem catacrese, não. Você é luz, a estrela e luar. É uma metáfora, né? Ninguém é luz, a estrela e luar. Então, a gente tem uma metáfora aqui. A B. Eu recebo mesada toda semana. Olha a palavra mesada. Tá vendo? Essa palavra aqui, ela foi usada no lugar de uma outra palavra, porque provavelmente não tem um nome, né, para poder se referir ao dinheiro que os pais dão aos filhos. Então, por isso, nesse caso aqui, mesada, né, é um exemplo de catacrese. A catacrese é aquela figura de linguagem em que você não tem um nome para dar e aí por isso você pega uma palavra emprestada. Mesada, literalmente, é fazer o quê? Né? Pegar a mesa e pá na cabeça de alguém. Então, mesada aqui, nesse caso, é o ato do pai dar dinheiro ao filho, né? Dar uma quantia ao filho. Então, foi usada no sentido aqui de catacrese. Pegou uma palavra emprestada e usou aqui por não existir uma para nomear esse ato.
Então, letra B é a catacrese. Vamos ver as outras. O amor é fogo que arde sem se ver. O amor é um fogo que arde sem se ver? Não. Isso também é uma metáfora. Ele comeu um prato de sopa rapidamente. Gente, ninguém come prato, né? Então, ele comeu sopa rapidamente. Então, é uma metonímia. E o som da sua voz era doce. A gente vai ter aqui sinestesia. Então, a letra certa, voz doce. Então, a gente vai ter a letra certa, a letra B. Beleza? Exercício 4. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como o de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos, e partem, e olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Mário Quintana. Então a gente tem um poema aqui, né, do Mário Quintana, que vai falar um pouquinho sobre poema. E aí ele fala assim: o texto ele é construído por meio do emprego de uma figura distinta, de uma das figuras de linguagem que a gente estudou. Qual é o nome dessa figura? A gente volta aqui. Ó. Os poemas são pássaros que chegam. Gente, os poemas, eles são pássaros que chegam? Um poema é um pássaro que chega na nossa casa? Não, né? Não tem como o poema ser um pássaro que chega. Isso é uma comparação, só que é uma comparação feita de maneira implícita, né? Então, por ser uma comparação feita de maneira implícita, nós temos um exemplo aqui de metáfora. Então, a letra certa é a letra B. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês estão fazendo questões de vários concursos, tá? Não tinha falado nada para não assustar vocês. E essa questão aqui da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? A gente se assusta, mas é verdade, pode jogar no Google. Tá vendo como vocês são super capazes e que não é uma questão difícil, super tranquila, que dá para fazer, não é? Super de boa. Olha que de boa essa questão. Dá para fazer. Vocês estão muito inteligentes e super capazes. Fico muito orgulhosa de vocês. Vamos para 5. O gilete dos tabletes. Num mundo capitalista como este em que vivemos, onde as empresas concorrem para posicionar suas marcas e fixar logotipos e slogans na cabeça dos consumidores, a síndrome do gilete pode ser decisiva para a perpetuação de um produto. É isso que preocupa a concorrência do iPad, tablet da Apple. Assim como a marca de lâminas de barbear tornou-se sinônimo de toda a categoria de barbeadores, eclipsando o nome das marcas que ofereciam produtos similares, o mesmo pode estar acontecendo com o tablet lançado por Steve Jobs. O maior temor do mercado é que as pessoas passem a se referir aos tablets como iPad em geral, dizendo iPad da Samsung ou iPad da Motorola e assim por diante. Então, a gente tem aqui um textinho, né? Aí ele vai falar: no campo da estilística, a figura de linguagem abordada na matéria acima recebe o nome de. Então, essa figura de linguagem vai receber o nome de metáfora, porque ele está fazendo uma comparação subentendida entre a marca e o produto. Ele não está comparando aqui, né, uma marca e um produto. Ele está falando sobre o gilete dos tablets, né, mas não é por meio de uma comparação, não. B. Hipérbole, por haver exagero dos consumidores na associação do produto com a marca. A gente exagera quando a gente chama o produto pelo nome da marca? Não, né? Simplesmente populariza uma marca mais do que as outras e a gente simplesmente começa a chamar o nome do produto pela marca. Então, não tem exagero. Catacrese, por haver um empréstimo linguístico na referência à marca do produto famoso.
A gente não está fazendo um empréstimo linguístico, né? Existe um nome para esse produto, mas a gente está apenas usando o nome da marca. E isso não é um empréstimo linguístico de forma alguma. Metonímia, por haver substituição do produto pela marca numa relação de semelhança. Opa, sim, né, gente? Em vez de chamar de lâmina de barbear, a gente chama de Gillette. A marca Gillette, ela alcançou uma fama tão grande que ela foi substituída, né? O nome do produto é lâmina de barbear por Gillette. Então a gente tem um tipo de metonímia aqui, né? Onde há uma relação entre as duas palavras, sendo que uma substituiu a outra, né? É o famoso tipo de metonímia de marca pelo produto. A marca Gillette pelo produto lâmina de barbear aí. E a última, perífrase, por haver a designação de um objeto através de seus atributos ou de um fato que o celebrizou. Não, né, gente? Não é perífrase. Não pode ser nesse caso aqui, né? Até porque a perífrase ela é substituída por uma expressão, né, maior aí no caso. Olha só, o medo da Apple era esse, né? A Samsung, o tablet ser chamado de iPad da Samsung, ou o aparelho da Motorola ser chamado de iPad da Motorola também, né? Mas no fim, o que é da Samsung ficou conhecido mesmo como tablet e não como iPad aí, belezinha? Então, vou deixar grifada aqui a nossa alternativa correta. Nossa última questão 6. Leia abaixo o trecho de uma reportagem retirada da revista Super Interessante. O som das cores, Alexandre Carvalho dos Santos. Imagine que você está cantando e começa a ver figuras coloridas na sua frente. É o que acontece com a artista israelense Michael Levy. Ela tem sinestesia, condição neurológica que causa troca-troca dos sentidos. Se ouve um som, ela vê uma cor. Com seu dom, Michael resolve fazer animações, já que ela associa a matemática das notas musicais a formas geométricas. Aqui ela explica essa confusão. Quando você descobriu que sentia as coisas de forma diferente? Minha primeira lembrança foi aos 17 anos. Eu estava estudando música, harmonia, essas coisas. Certa vez, exausta, depois de um dia de estudo, estava voltando para casa, no fundo do ônibus ouvindo o jazzista Joey Anderson. Quando ele começou a fazer o solo da música, de repente, vi uma pequena figura em movimento, que se mexia de acordo com o som. Era como se um desenho animado estivesse acontecendo em tempo real. Controlado pela direção do solo, fiquei sentada vendo a música sendo pintada na minha mente, na parte de trás dos meus olhos. A sinestesia varia de pessoa para pessoa. Como ela se manifesta para você? Na minha cabeça, os números e as letras têm cores e sons. Assim, quando conheço uma pessoa nova, por exemplo, o nome dela é registrado pelo meu cérebro em forma de som e cor. Aí acontece às vezes, eu me confundi com dois nomes que têm os mesmos sons, mas numa ordem diferente, como Roland e Ronald. Também percebi que tem uma cor para cada número. 5 é azul, 3 é vermelho, 2 é amarelo, 4 é um verde claro brilhante. E os dias da semana também têm cores próprias. Por exemplo, se alguém me diz vamos nos encontrar na sexta-feira, às 2 da tarde, eu vejo as cores amarelo e roxo claro. Então, é uma pessoa aí que consegue enxergar a figura de linguagem chamada sinestesia, né? Muito bacana isso aí. Aí, o texto vai pedir o seguinte: o texto acima aborda sobre a sinestesia, e este nome é dado a uma figura de linguagem. O item que apresenta uma frase em que ocorre esse recurso de linguagem vai ser qual? Olha o primeiro exemplo. Ana era uma rara flor dourada. Então,
Ana era uma rara flor dourada. A gente tem aí uma comparação entre Ana e uma flor dourada. Só que essa comparação ela está sendo o quê? Implícita. Então a gente tem uma metáfora, não é sinestesia. André está com um perfume doce. Sinestesia é aquela figura de linguagem que trabalha com 5 sentidos do corpo, né? Tato, paladar, olfato, visão e audição. Perfume doce. Ó, eu tô trabalhando aqui com 2 sentidos. Então, logo, provavelmente, essa vai ser o quê? A minha sinestesia. Vamos ver as demais. As crianças gritavam loucamente. Se as crianças gritavam loucamente, gente, eu tenho um exagero aqui, tá? Aí é uma figura de linguagem que vocês não viram esse ano, que é a hipérbole, aquela figura que exagera. Então, não tenho aqui sinestesia. Não tenho 2 sentidos, pelo menos, do corpo humano. O garoto era desprovido de beleza. É aquela figura que suaviza. Quando eu vejo falar que o fulano é feio, você fala que ele é desprovido de beleza, que é o eufemismo. E por último, o sonho entrava em nossa casa, em nossas casas, que é a personificação. Está dando vida aí nesse caso, né? O sonho não entra, não é uma pessoa. Então, é a personificação aí no caso, beleza? Então, uma resposta certa vai ser a letra B, já que eu estou trabalhando aí com os sentidos do corpo humano. Perfume doce. Estou trabalhando com perfume, olfato, doce do paladar. Sempre a sinestesia vai trabalhar com pelo menos 2 sentidos aí. Beleza, pessoal? Bom, gente, nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham compreendido melhor aí as figuras de linguagem. Qualquer dúvida que vocês tenham, relembrando, podem contar comigo, mesmo de longe. Eu tô aqui para ajudá-los. Os professores de vocês também estão aí para ajudar vocês, tá? Espero que tenha sido uma boa aula para vocês. Um beijo, continuem se cuidando e até a próxima.